Muito obrigado, louvor. Lindas músicas, né? Muito obrigado pelo convite, pastor Marco. Bom poder estar com vocês. Alguns meses atrás, estive aqui com vocês. Foi a primeira vez que eu tinha vindo aqui nesse local. E quero dizer que fiquei bem impressionado, fiquei muito contente de ver esse ambiente tão agradável que vocês conseguiram para adorar a Deus. Estamos realmente muito felizes. Estava lembrando, já fazem alguns anos, né? Acho que não sei quantos estavam aqui desde que começou a Capital Brasília, mas já faz algum tempo. 25? Eu sabia que era mais de 20, mas 25 anos já. Muito bem. Foi logo depois que nós chegamos aqui, naquele tempo estava em Massachusetts, e sem dúvida temos muito que agradecer a Deus, como Ele guiou a nossa vida e a oportunidade de continuamos fazendo parte da família de Deus. Foi muito bom rever alguns de vocês, e Werner, bom também te ver. Acho que passamos assim sem nos encontrarmos muitos anos. Muito bom vê-los aqui. E quero partilhar com vocês hoje algumas reflexões nas últimas semanas. O pastor Marco fez referência à visita que você fez ontem à tarde também. Nós estivemos lá. Eu, o pastor Ayrton e um grupo dos colegas que trabalham junto com ele no escritório. E realmente é difícil. É triste, mas ao mesmo tempo é algo assim que toca o nosso coração, que traz uma energia positiva ao mesmo tempo. Eu acho que isso que você estava descrevendo quando mencionou aqui, que você vê alguém passando por uma situação tão difícil como essa, e no final, as últimas palavras, antes da gente sair, ele disse: quero expressar a minha gratidão. Gratidão a Deus, à família, aos amigos. E a última palavra que ele teve no nosso encontro ontem foi gratidão. Nem por um momento você vê um sentimento de adversidade, de rancor contra Deus. Realmente é algo da gente louvar a Deus por isso. E ele e a sua família, conheci os meninos quando eles eram adolescentes ainda, fui vizinho deles em São Paulo, trabalhei junto com o pai deles e tenho grandes recordações e muita amizade com eles também. Louvado seja Deus pela vida do Cleiton e o ministério dele. Bem, gostaria de partilhar com vocês um texto bíblico. E ao lermos esse texto, não sei quantos de vocês já se deram conta, mas 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4. Esses dois versos, logo no início dessa carta, tem alguns detalhes muito interessantes. E eu gostaria que vocês refletissem. Ao lermos esse texto, quero que vocês pensem aí, há um conceito, uma palavra que se repete várias vezes. Então acompanhem comigo a leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Interessante que a última palavra aí, contemplados, na verdade é a repetição da mesma palavra, confortados em outras traduções. Mas vocês perceberam aí quantas vezes aparece o mesmo conceito? Ou se repete a mesma palavra, ou pelo menos a raiz da mesma palavra, professor Elias? Pode confirmar depois, né? Mas seja no formato de um nome, um subjetivo ou um verbo, aparece aí a palavra confortar, ou conforto, que vem através de Deus. E eu quero refletir com vocês sobre essa palavra, esse conceito. Nesses dois versos, logo no início da segunda carta aos Coríntios, em dois versos, ele se repete 5 vezes. O que você acha? Deve ser importante, né? 5 vezes em 2 versos, logo no início da carta. Dá para perceber a importância que o apóstolo está apresentando aí nessas primeiras palavras. Eu quero partilhar com vocês 3 partes. E esses dias, quando o pastor Elias estava
veio pregar e a Leila disse assim, realmente é o professor. E eu lembrei disso agora, né? Ele disse sobre o que ele ia falar e falou sobre o que disse que ia falar e no final concluiu o pensamento. Então eu quero ter certeza que eu vou fazer a mesma coisa hoje. Pelo menos vou dizer para vocês. Sobre o que eu vou falar? 3 coisas. E eu gosto de falar sobre 3 coisas. Sabe por que eu gosto de 3? Porque 3 eu consigo lembrar. Mais de 3 já fica difícil, né? Principalmente a idade vai chegando, a gente começa... 3, tudo bem. Se você falar mais de 3, eu já me perco na sequência. Primeiro, sobre o contexto. Segundo, alguns insights teológicos. E terceiro, aplicação prática. O que vocês acham? Vamos? Vale a pena? Então, sintoniza aí, aguenta firme, porque eu estou tentando também, né? Eu já estou em vigília, pastor. A vigília terminava às 10, né? A minha está quase na meia-noite já, né? Eu cheguei ontem de viagem e disse, até meio-dia assim a gente consegue ainda operar, mas na parte da tarde complica, os primeiros dias, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui para aquela região, para a Ásia, foi a primeira grande viagem, né? A longa viagem que eu fiz, trabalhando naquele tempo para a Missão Global. E eu cheguei lá, estava só o pó, né? Depois de praticamente 3 noites sem dormir, porque a primeira de preparação já estava assim ansioso pela viagem. Depois 2 noites passei viajando, porque 35, 37 horas de viagem, com algumas conexões no meio. Cheguei lá já tarde da noite, mais de meia-noite. Pensei, bom, agora eu vou descansar um pouco, né? E não me dei conta do horário, não foi antes das 7 da manhã, alguém já bateu, estavam ali me esperando para levar para a reunião, né? Porque já era o dia seguinte. E eu fui para a reunião, estava lá muito cansado, e no meio da reunião, meu colega veio e disse assim, agora é você. Eu falei, não, eu olhei no programa, eu só vou falar na terça-feira. Falei, mas hoje já é terça-feira. É complicado esse negócio da linha do tempo, né? Semana passada estava falando com um líder lá de Samoa, e aquele país tem American Samoa e tem Samoa, né? E dentro do país houve uma mudança, naquela região houve uma mudança da linha do tempo. Então algumas pessoas, os adventistas que guardavam o sábado, agora o sábado não era mais no sábado, agora o sábado já era no domingo, porque mudou a linha do tempo naquela região. Então alguns membros da igreja permaneceram fiéis guardando o antigo sábado, e outros agora guardavam o novo sábado. Já não era mais o sábado daqueles que guardavam. Então você pode imaginar como é complicado. E daí veio uma das discussões que a gente teve há 2 meses atrás, há 1 mês atrás, no concílio anual. E agora? Você já está criando aí o seu argumento, né? Qual que é o certo? Bem, você estava falando da minha viagem lá, né? A primeira viagem que eu fiz. E aí, quando eles me falaram que já era terça-feira e eu tinha que falar, eu não tive outra opção. Levantei e comecei a falar sobre algo que eu tinha escrito ali numa apresentação. Sentei, passou o dia, descansei um pouquinho à noite. No outro dia, outra vez, fiz outra palestra. Quando eu terminei no dia seguinte de falar, sentei, o meu colega veio, sentou do meu lado e disse assim, hoje eu entendi alguma coisa que você falou, porque ontem era só blá, blá, blá. Bem, eu acho que o PowerPoint vai ajudar. Mas antes do meio-dia ainda a gente consegue sintonizar um pouquinho, né? Vamos ver a primeira parte, então. Algo sobre esse contexto. Primeiro sobre o contexto, a localização. Corinto, está aí vocês veem um pontinho ali, fica na Grécia, em primeiro lugar, tá? E fica na entrada de uma península. E é interessante, se algum dia vocês olharem no mapa ou tiverem oportunidade de ir lá, é uma faixa estreita de terra, tem cerca de 6 quilômetros, e entra numa península Peloponesa, e se vocês querem lembrar, quem gosta de azeitona, Kalamata, naquela região aí tem a cidade chamada Kalamata, tá? Vem dessa região. E a cidade de Corinto estava exatamente nesse estreito que entrava nessa grande península. E como tem golfo dos 2 lados, tem mar, né, dos 2 lados, para dar a volta na península tomava muito tempo e dispendioso. Então, havia porto dos 2 lados daquele estreito. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. Não tinha um porto, tinha 2. Eu nasci numa cidade de porto. E quem sabe mais ou menos como é a cultura de uma cidade portuária, pode imaginar. Tudo que é bom e ruim tem perto do porto.
Hoje, mudou bastante, claro, né? Vocês podem ter uma vista aí, a distância de cima do monte, na cidade de Corinto. E tem algo muito interessante que eles fizeram no final do século passado. Bom, antes, vou mostrar uma outra foto. O templo, esse é o antigo templo de Apolo, que é daquela época do apóstolo Paulo. Tá? Então você pode imaginar que Paulo passou por aí, em frente dessas ruínas, né, que naquele tempo era um templo muito, muito bonito. E essa carta de 2 Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 55 e 57, que escrevendo a essa igreja da cidade de Corinto, que ele havia ajudado a formar, que ele havia fundado, na sua primeira viagem missionária. Então ele escreveu uma carta, essa aqui já era a segunda carta, e após a sua visita inicial, muitas coisas aconteceram. Além da cidade ter um ambiente assim questionável, né, no mínimo, surgiram muitos problemas naquela igreja, incluindo desafios quanto à sua autoridade, o apostolado de Paulo, e também problemas morais, problemas de relacionamento. Haviam discordâncias entre os membros da igreja. E essa carta é tanto uma defesa do apostolado de Paulo, como também uma expressão do seu profundo cuidado pastoral e preocupação pela igreja de Corinto. Aqui uma vista da cidade hoje. É uma cidade bem interessante visitar. Ali do lado direito, vocês veem uma estátua, tem um monumento de um cavalo com asas, que é o Pegasus, né? É um símbolo da cidade. E outra coisa interessante que tem aí é um canal. Esse canal foi construído no final do século dos anos 1890, mais ou menos, não lembro a data exata. Mas, como eu disse, na parte mais estreita dessa entrada da península, que tem aí cerca de 4 milhas, construíram esse canal onde passam navios, para evitar fazer toda aquela volta ao redor da península. Navios de tamanho pequeno e médio porte também. É o canal de Corinto, ou como se chama, o Isthmus. Muito bem. Agora, falando especificamente do contexto histórico. Tá? O que é que a Bíblia nos revela sobre isso? Bem, essa segunda carta, como eu disse, escrita por Paulo, na metade dos anos 50 da nossa era, e ele estava preocupado com os problemas que ocorriam na igreja e também, de alguma forma, em defesa do seu apostolado. Essa é uma das cartas que Paulo escreveu, refletindo seus sofrimentos e lutas no ministério, e esses versos vêm logo após a saudação, a abertura, né, da sua carta. Então funciona como se fosse quase como uma doxologia, né, um introito, uma expressão de louvor a Deus, e ele estabelece o tom da carta, ao focar no conforto de Deus e no papel do crente em compartilhar esse conforto. Por isso que diz aí, né, esses insights teológicos de 2 Coríntios. Primeiro, que Deus é a fonte de toda consolação. Todo verdadeiro conforto vem de Deus. Eles usam dizer assim, né, comfort food, sabe o que quer dizer, né? É aquilo que você come quando você pensa assim, eu mereço. Também ninguém é de ferro. Tá? Geralmente o tipo de comida que você vai comer depois desse pensamento não presta. Tá? Não, por isso que já chamam junk food. Tá? Então, não coma. Tá? Não é bom para você. Você merece muito mais do que isso. Tá? Então não procure conforto em comida, bebida, ou qualquer outro de vício ou atividade que não edifica você, que não te dá energia positiva, que não limpa a sua mente, que não edifica o seu caráter e que não fortalece o seu corpo para melhor servir a Deus. O verdadeiro conforto vem de Deus, porque Ele é o Deus de toda consolação. A palavra que aparece aí, no original, é a palavra paráclesis, que significa conforto, encorajamento, exortação. Descreve o Deus
de toda consolação significa que Ele fornece conforto abrangente e suficiente em todas as situações. Como a gente ouviu aqui no testemunho, nos momentos de oração. Né? Para aqueles que já passaram, sabem do que estou falando, né? Para aqueles que estão passando, necessitam esse conforto. E se ainda não passou nenhum momento tão difícil assim na sua vida, desculpe, mas vai passar. Porque a vida não é fácil. E todos, em algum momento, por algum tempo, vão enfrentar alguma crise, alguma dificuldade, alguma dor. O segundo ponto importante é que nos conforta é Deus. A fonte da verdadeira consolação é Ele que nos conforta em toda e qualquer tribulação. De novo, o verbo, agora aparece na forma de verbo, né? Parakaleo. E quando eu repito essa palavra aí em grego, não é para dizer para vocês que eu estudei grego há 40 anos atrás. Não. Não é para dizer que eu sou autoridade em grego, tampouco. Mas eu repeti para que você se lembre. Onde mais que aparece essa palavra? Provavelmente vocês já ouviram. Existe uma referência, especialmente no Evangelho de João, que aparece várias vezes, essa palavra. Em referência a quem? É o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Porque Deus, por causa de Jesus, através do Espírito Santo, é que nos traz a verdadeira consolação. Então aí esse verbo é usado aqui para descrever o papel ativo de Deus em fornecer consolo durante tempos de sofrimento ou angústia. E aparece aqui a palavra tribulação. Essa palavra se refere a pressão, aflição, angústia. Paulo enfatiza que o conforto de Deus não é limitado a provas específicas, mas é em toda e qualquer angústia, tribulação. E o terceiro ponto importante esses insights teológicos é que nós podemos, ao receber o consolo de Deus, nós podemos oferecer consolo aos outros também, que estiverem em qualquer tipo de angústia. Assim, o propósito de receber o conforto de Deus não é apenas para aliviar a tua dor, ou para lhe dar forças para continuar lutando, mas esse conforto que Deus nos dá também nos capacita a consolar a outros. E é isso que essa palavra está dizendo aí. Nos dá o poder, a capacitação. O conforto de Deus equipa, capacita os crentes com força e habilidade para fornecer conforto a outros que estão sofrendo. Então, Paulo enfatiza nesses dois versos que o conforto que os crentes compartilham com os outros é o mesmo conforto que recebemos de Deus. Isso se reflete de uma maneira dinâmica, comunitária e recíproca no ministério, onde a compaixão de Deus flui através dos crentes para aqueles que necessitam. Gostei muito de ouvir que tem um grupo aí fazendo uma viagem missionária a Guiné-Bissau. E já estou imaginando, né, as histórias que eles vão contar, todo o entusiasmo que eles vão trazer. E sem dúvida vai ser muito bom poder ouvir essas histórias. Por causa do meu trabalho eu viajo bastante, mas normalmente eu conheço o aeroporto e o hotel. Porque às vezes não sai daí porque as reuniões muitas vezes ocorrem no hotel, como aconteceu essa semana. E às vezes a gente tem a oportunidade de visitar algum local fora desse ambiente. E essa semana passada tivemos no final de semana, no sábado, eu estive numa escola, Boarding Academy, perto de Chiang Mai, na Tailândia, muito interessante. Passamos ali o sábado, tinha mais de 1000 adolescentes. Eu não imaginava, porque no país inteiro deve ter ali 7, 8 mil adventistas. E você vai numa escola, a escola toda tem 1.500 alunos. Tá? Mas no internato, cerca de 1000 adolescentes. Foi algo realmente muito interessante. E no domingo, tem um local que eu já havia escutado há muito tempo atrás, inclusive o nosso grupo pequeno já havia contribuído financeiramente para esse projeto. Fica no norte,
da Tailândia, perto da divisa, não muito longe da divisa com Laos e Mianmar. Aquela região é uma região muito difícil. E o maior problema que existe ali, além de tráfico de drogas, abuso de todos os tipos, é o tráfico humano. Calculam-se que anualmente cerca de 800 mil pessoas. Eu fiquei impressionado quando eu vi esse número essa semana. Você pode imaginar, crianças, a maioria crianças, e a maioria meninas, mas meninos também. 800 mil crianças, praticamente a maioria crianças, por ano. E a igreja decidiu, através da ADRA, fez um projeto, há 20 anos atrás, que eles têm esse projeto lá, de prevenção de tráfico humano. E o nome do projeto chama-se Keep Girls Safe. Manter ou guardar as meninas de forma segura, protegidas. E nesse lar, que é uma casa, hoje existem lá 14 meninas, de 6 a 18 anos, que esse é o limite que elas podem ficar ali. Então você imagina, uma menina que chegou ali com 6 anos, dificilmente vai poder voltar para casa, porque ela vive numa área ou num ambiente de risco, e ela vai passar o resto da sua vida morando com outras meninas, se torna agora sua família. É um projeto da ADRA, então não é diretamente um programa religioso, oficialmente, mas do lado da casa onde elas vivem tem uma igreja adventista. E o pastor da igreja, a esposa dele, dão aula de música nesse lar, né, nesse projeto, e existe uma conexão muito forte. Então vocês podem imaginar a dor, o sofrimento de jovens, crianças envolvidas num problema dessa natureza. Bem, mas deixa eu contar uma outra história para vocês. Diz que uma das evidências que você vai ficando velho é que tem muita história para contar. Tá? Então, aguenta firme aí então. Tá? Eu vou contar rapidamente, mas quero compartilhar essa história com vocês, porque eu tenho algumas fotos. No mês de julho, a gente formou um grupo, fizemos também uma viagem missionária. Do escritório, do grupo da secretaria, nós fomos para Havana, em Cuba. E Cuba é um lugar muito exótico, né? Provavelmente muitos de vocês... eu estou usando o método manual, tá? Então, aí, tá. Então, essa aqui é uma foto da cidade de Havana, a capital de Cuba. E a gente ouve falar muito de Cuba, né? Sempre está aí nas notícias, né? Nem sempre por coisas positivas, mas é realmente um país muito bonito. É fácil de entrar e é difícil também, da mesma maneira, né? Você não pode ir para lá de férias, de turismo, estando aqui na América. Mas se a igreja manda um convite, você pode ir. Tá? Então existe restrição, mas religião não é proibido. Existem algumas restrições. Mas Cuba é um país muito interessante, é a maior ilha aí do Caribe, bem perto de Miami. E se alguém já foi em Key West, que é a última cidade mais ao sul da América do Norte, alguns dizem que dá até para enxergar as luzes em Cuba. É mentira, tá? Porque mais de 20 quilômetros, por causa da curvatura da Terra, não dá para enxergar nada. Tá? E são 90 milhas de distância, então isso aí não é verdade. Mas é perto, relativamente perto. Porque se você voa, a maioria vai para lá de avião, né? É cerca de meia hora, 25, 30 minutos. E é como se você estivesse voltando num lugar primitivo e antigo. Aí tem uma das praias mais lindas do mundo. E você pode checar isso. Se você não acredita, Google it. Né? Você vai encontrar. Varandeiro é mencionado entre as 10 mais bonitas do mundo. Mas o país em si é como se você entrasse num túnel do tempo e voltasse 70 anos na história. Tá? Você olha nas ruas. Vamos lá? O método manual, tá? Então, quando você vai nas ruas, você vai ver aqueles Chevrolets, né? Principalmente GMs, é o mais comum. Esse aí deve ser um 51, 52. Quem conhece bem de carro aí deve saber. Nossa, eu era criança, a gente teve um desses, né? Meio amarelado. Depois tivemos um 51 preto e branco. Muito bonito. Mas é muito interessante ver esses carros antigos. Vou mostrar um outro agora que tem algumas um pouquinho mais novos,
é da década de 50 também, né? 53, 54. Tem alguns bonitos, você olha, parece um Chevrolet, mas não é, tá? A roda de Suzuki, o motor é de Honda, a transmissão é Toyota, porque eles vão juntando tudo que puder arrumar para fazer funcionar. Aí é o presidente da União e o motorista dessa van bonita, que foi parte do projeto que a gente fez, doamos uma van para a União. Para vocês terem uma ideia da situação, a União tinha uma van, mas já estava bem antiga, e agora nós doamos essa nova. E ninguém tem carro lá, praticamente poucas pessoas. Não tem muito trânsito na cidade de Havana. Na União, como eu disse, o escritório tinha um carro, tanto quanto que eu perguntei ao pastor Aldo, presidente da União, tem lá cerca de 4 campos locais, perguntei se algum pastor tem carro, e falou que eu saiba, nenhum pastor em Cuba tem carro. E se ele tivesse, eu conhecia um que tinha, ele saiu de lá 2 anos atrás, ele veio embora para a América, mas ele estava na garagem tentando arrumar, porque uma irmã dele que mora na América deu $20 mil para ele comprar um Chevrolet velho que não funcionava. Então, mesmo que você tenha o carro, não tem como consertar e não tem nem como pôr gasolina, porque está faltando gasolina no país. Esse era um outro problema. Quando a gente saiu, naqueles dias, estavam com 5 grupos e eles tinham que, onde encontrasse gasolina, tinha que comprar em dólar, cadê o preço fora do mercado negro, né? E aí enchia os tambores de óleo e gasolina atrás da van, porque e algumas vezes tinha que ficar na fila no meio da noite para conseguir combustível. E não é só não ter dinheiro, é não ter o que comprar. Conhece o texto bíblico, né? Tem dinheiro, não tem o que comprar? Pois a situação é essa lá. Ter uma ideia, o salário de um pastor, um obreiro lá, é por volta de $20, quase $20, mas uma cartela de ovo, 2 dúzias de ovos, cartela grande, custa 15. Então, um pastor, ele tem dinheiro para comprar aí um pacote de cartela de ovos por mês. Né? Mas e não morrem de fome? Não, porque o governo dá algum alimento. Né? Então, você tem uma cartela, uma carteirinha, e vai nos postos de abastecimento do governo, mas tem que apresentar a carteirinha, e tem direito a 1 quilo de arroz por mês, meio quilo de feijão, meia lata de óleo por mês, para cada pessoa da família. Então, é uma situação realmente bastante difícil, né? Bastante complicada. Mas eu queria mostrar para vocês, não é esses problemas unicamente. Aí está o grupo, uma das coisas que a gente fez foi ajudar a pintar e dar uma ajeitada num dos prédios da igreja. A cidade de Havana tem muitas igrejas, mas apenas 5 prédios de igreja. Porque o governo disse, há muitos anos atrás, que já tem muita igreja em Cuba, então não pode construir igreja. Então nós temos 5 templos na cidade de Havana, mas existem 42 congregações. E as outras? As outras funcionam nas casas. São igrejas nas casas. E tem que ser uma casa, não é comprar uma casa para fazer dela uma igreja. Alguém tem que morar ali. Porque se ninguém mora na casa, o vizinho entra e aí a casa vira dele. Tá? Então alguém tem que morar na casa. E a igreja, apesar dessas restrições, nos últimos menos de 10 anos, dobrou o número de membros. E além disso, tem ido muita gente, não apenas aqui para os Estados Unidos, para a Europa também. Essa é a congregação que eu preguei durante a semana. Foi muito interessante, teve várias histórias interessantes que ocorreram ali. Só quero mencionar uma coisa que aconteceu no final da semana, na sexta-feira. Eu percebi que veio uma pessoa pela primeira vez, ele veio à frente, recebeu um presente, e os presentes que eles dão lá para as visitas, era assim, ele ganhou um sabonete, tá? E você via alegria. Outros ganham uma manga ou um barbeador, tá? Esse é o tipo de presente que eles dão para as visitas que vêm na igreja. E eles ficam super contentes. Porque não é só não ter o dinheiro, é não ter o que comprar. Ele estava muito contente, eu vi que ele até ficou em pé na hora do louvor. Depois, no meio da minha mensagem, eu fiz uma pergunta, até um tipo daquelas perguntas que você faz, pastor, assim, mais retórica, que eu não espero que ninguém vai responder. Mas do lado dele tinha uma senhora, e ela respondeu. Eu fiquei impressionado, porque eu não esperava que ninguém ia responder. E aí eu disse para a irmã que estava recepcionando, né, as visitas, falei, nossa, não esperava que ninguém ia responder, está correto mesmo. Acho que ela merece um prêmio também, né? E a irmã levantou e deu mais um sabonete. Deu um sabonete agora para a mulher.
estava do lado, eu nem sabia quem era. Quando terminou o culto, no final do culto, eu fiz um convite, fiz oração, e aí ele pediu, quero falar algo. É sempre muito perigoso esse negócio, né? Você nunca viu a pessoa pede para falar, e eu fiquei segurando o microfone. Se precisar, eu tiro, né? Para estar seguro. E ele disse assim, eu quero dizer para vocês que é a primeira vez que eu venho aqui assistir nessa igreja. E ontem à noite nós estávamos em casa, e a minha esposa me deu uma lista de coisas que precisava. E nós precisávamos, na lista tinha 2 sabonetes. E o pouco dinheiro que a gente separou, ele era cristão, e a gente separou para dar de dízimo. E não tinha nenhum dinheiro mais. E eu vim aqui nessa igreja, pela primeira vez, eu ganhei um sabonete. E agora, a minha esposa ganhou outro. Sem pedir, vocês responderam. Deus respondeu, né? Através de vocês. A nossa necessidade de ontem. Deus é o Deus da consolação. Nas coisas que você menos espera. Durante a semana, tinha um programa especial para as crianças. E eu levei numa mala 22 mochilas com material escolar. E foi distribuído ali, cada noite eles davam uma mochila. E o Carlos recebeu, nessa noite aí, foi acho que na 4ª ou 5ª noite, ele recebeu essa mochila. Tá? Ali está a esposa do presidente da União, que entregou a mochila para ele. E esse menino não é membro da igreja. Ele veio durante a semana, era visita. E por que ele ganhou a mochila? Porque eles deram a mochila para quem trazia mais visitas na igreja. E esse menino, o Carlos, ganhou a mochila de presente. E ele estava tão contente, porque ele disse, a semana que vem começa a aula e eu não tinha nenhum material escolar. E agora eu tenho uma mochila cheia de material. Na semana seguinte, eu recebi essa notícia depois que a gente veio embora. Teve um incêndio na casa dele e várias coisas na casa dele queimaram, inclusive no quarto dele. Mas a mochila ficou intacta. E ele deu esse testemunho na igreja. Que Deus protegeu a mochila que Deus tinha dado. Algumas coisas interessantes sobre esse país ainda. Esse é o diretor do seminário. E no seminário tem cerca de 60 alunos, nos 4 anos do seminário, né? E uma das maiores crises que a igreja enfrenta hoje lá é a falta de pastores. Porque muitas pessoas estão imigrando, membros de igreja e pastores também. E com 60 pastores estudando, formando 15 ou menos cada ano, não sei exatamente quantos se formam, essa é uma das maiores crises que ele tem. E eu perguntei para o Elvis, o diretor do seminário, e vocês conseguem? Não, precisamos muito mais pastores. Mas não tem interesse dos jovens em estudar? Sim, tem interesse. E por que vocês não têm mais alunos? Falei, porque eles não têm dinheiro para vir aqui. E quanto custa, perguntei, um aluno no seminário por 1 ano, incluindo o estudo e a comida? Ele disse, $500. $500 paga a escola, comida, hospedagem e o estudo, né, de um aluno de teologia em Cuba. No nosso pequeno grupo ali, a gente se organizou, eu fiz o apelo e vamos ver se a gente consegue pagar pelo menos 10 alunos por 1 ano. E aí recolhemos bem mais dinheiro do que isso. Bem, já estamos em 10 alunos por 2 anos. Tá? E esperamos que eles vão conseguir recursos para continuar. Bem, vamos para a última parte, porque eu disse para vocês que tinha 3, né? Lembra? A primeira, lembra qual era a primeira? A primeira era o contexto, né? Contexto literário, quem escreveu a carta, por que ele escreveu. A segunda foram os insights teológicos, né? O Deus da consolação, o Paráclito, tá? A palavra que aparece aí 5 vezes nesses 2 versos. Mas a terceira parte, para mim, eu acho que é a mais importante, que é a aplicação na nossa vida hoje. E a terceira e última, tá? Então, terceira, quais são as aplicações? Primeiro, que Deus é a fonte de todo o conforto, tá? A gente viu sobre isso. E que Deus realmente é o único que pode trazer essa segurança. Enfatiza que o Pai das misericórdias é Deus de toda consolação. Destaca a natureza compassiva de Deus. Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. E o seu papel como a fonte suprema de conforto para o seu povo. Ele se preocupa profundamente com o bem-estar dos seus filhos. Essa passagem desafia os crentes a usarem suas próprias experiências de conforto de Deus para apoiar outros. E aí que vem o segundo ponto. Que a igreja é uma comunidade de apoio. Tá? Como comunidade de apoio. Eu tenho aí uma foto, o slide seguinte,
que mostra aí um grupo, né? A maioria são jovens. Eu tenho alguns amigos espalhados em várias partes do mundo. E nós temos um network de plantação de igrejas. Hoje são 39 sites de formação de plantadores. São centenas de plantadores de igreja. Isso não faz parte do meu portfólio de trabalho, tá? Isso é o meu sideline, né? É o meu trabalho missionário, vamos dizer, que eu não sou pago para isso. Mas esse é um dos grupos que existe lá perto de Manila. Meu amigo está no meio ali, de camisa xadrez. Eu conheci há 12 anos atrás. Ele plantou uma igreja onde não havia nenhuma igreja. Em Manila tem muito adventista lá. Mas tinha uma parte da cidade que não tinha nenhuma igreja. E hoje tem 3 igrejas naquela área. E essa é um novo grupo que está surgindo de uma dessas igrejas. Por que é tão importante a igreja como um símbolo dessa comunidade de apoio? Porque essa passagem fala exatamente disso, né? Esse texto fala de que, como nós fomos confortados, nós temos agora a habilidade de poder confortar a outros também. A igreja é chamada a ser uma comunidade de apoio e encorajamento. Essa passagem nos lembra a importância de estarmos presentes uns para os outros, especialmente em tempos de dificuldade, refletindo o conforto de Deus. É impressionante que nós temos um problema na igreja, né? E como às vezes o pastor passa por algumas dificuldades, né? Mas eu vi quão orgulhoso você estava quando a Lauren estava cantando hoje cedo, né? E cantou muito bem, parabéns. Mas eu lembro quando a minha filha, adolescente, chegou e disse: pai, para de contar a história da gente quando você prega, né? E realmente aí eu parei, eu não conto mais histórias sobre meus filhos, conto dos meus netos, né? Então a Sofia tinha uns 4 anos, entrou correndo na sala, né? Assim, né? Apavorada, e disse assim: Houston, we have a problem. Porque alguns de vocês conhecem essa frase, né? Quando Apollo 13 estava tendo problemas técnicos, eles chamaram para a base em Houston, falando, e disse, bom, teve um final feliz naquele caso ali, né? Mas qual era o problema? A Sofia, aí ela terminou a frase, né? Porque ela tinha ouvido o pai dela, que é pastor, pregando no sábado, e contou essa ilustração, né? Houston, we have a problem. I can't find my shoes. Para a Sofia era um grande problema. Por que mulher tem dificuldade com sapato, né? Tem problema com sapato, né? A Leila já chegou aqui, ela estava fazendo escola batina em outra igreja. Mas existe algo, vai se preparando, Leroy, que é as mulheres precisam de sapatos, né? Precisam, né? Certo? Para diferentes ocasiões, diferentes sapatos. E existe hoje na igreja um problema muito maior do que o problema da Sofia. Nós perdemos, em média, metade dos membros que chegam na igreja. Isso é em média, no mundo inteiro. Alguns lugares mais, outros menos. E desses, foram pesquisados, né, identificados e consultados, e descobriram que 17% disseram que foram visitados por um ancião, 9% pelo pastor, e 40% disseram que nunca alguém os visitou. Nossa, pode ser que nem seja verdade, né? Porque se eles deixaram a igreja, devem ser mentirosos também, né? Bom, antes de você começar a fazer o julgamento, né? Se for verdade, esse dado estatístico está dizendo que nós temos que ter muito cuidado. A secretaria da igreja, né? Thalita? Não apenas ter a lista atualizada, mas ter uma maneira de identificar, qualificar, e isso... o ACMS, pelo menos no Brasil, ajuda muito aqui, o sistema eletrônico não ajuda muito nisso, né? Mas qualificar se os membros estão faltando, se não estão vindo mais, onde estão, esse tipo de coisa, saber a condição dos membros. Bem, no início dessa semana, eu passei nesse cruzamento e eu vi algo muito interessante. Eu vi um Airbus estacionado no parking lot. Eu fiquei olhando, eu estava sentado no banco da frente da van, e o Mr. A, o motorista, né, viu que eu estava interessado. Eu baixei o vidro assim, tirei mais uma foto e vi algo realmente interessante. Tentei verificar, tem algum aeroporto aqui perto? Não tem aeroporto perto. Eles simplesmente colocaram esse Airbus no estacionamento e fizeram dele um coffee shop. Um restaurante. Tá? Pode pôr a próxima, por favor. Algo interessante. Você vê esse coffee shop que funciona dentro
de um avião. Aí o motorista, o Mr. A, olhou para mim e disse assim, ele está vazio, não tem motor. Eu fiquei pensando, não tem motor. De que vale um avião sem motor, né? Só para fazer um coffee shop mesmo, né? Porque não vai voar mais. E eu pensei, a igreja tem uma missão. Esse é o motor da igreja, que nos une na missão, né? No propósito da existência da igreja. E o motor precisa de combustível para funcionar, que é o Espírito Santo. Tá? Agora estou fazendo uma aplicação, né? Mas quando o motorista me disse assim, está vazio, não tem motor. Eu fiquei pensando, e se a igreja ficar sem motor também? Né? O que vai acontecer? Qual o propósito da nossa existência? À noite eu fui num shopping e fui comer alguma coisa e vi uma placa, né? Que dizia assim, This kitchen cooks with love. Tá? Nós aqui cozinhamos com amor. Eu não pude resistir, né? Eu tive que ir lá, comprei um prato de Thai Pai, né? Aquele rice noodle. Quando eu viajo, eu volto para casa, eu costumo preparar alguma refeição especial para a Leila. Tá? E aí ela diz assim, isso aqui está tão gostoso, né? O que foi que você pôs? Tá? E quando a sua esposa falar para você que você fez bem alguma coisa, já fica desconfiado, tá? Porque ela quer que você faça de novo. Tá? Mas aí eu digo assim, eu pus um ingrediente muito especial. Né? Esse ingrediente é muito especial. É indispensável. Em Massachusetts, na cidade de Concord, tem uma padaria, chama Nashoba River. E eles produziam uma granola, chama Love Crunch. E essa granola tinha atrás, nos ingredientes, estava escrito Love. E o FDA, o Food and Drugs Administration, o departamento dos Estados Unidos que cuida de medicamentos e alimentos, escreveu uma carta repreendendo a padaria, dizendo, não pode, porque amor não é reconhecido como um ingrediente verdadeiro e não pode aparecer na lista dos ingredientes. Bem, eu não posso discordar mais, né? Você pode discordar em algumas coisas, mas nesse caso eu não posso discordar mais desse departamento, porque amor não apenas é um ingrediente verdadeiro, mas é também um ingrediente indispensável. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, esses primeiros versos 3 e 4, Paulo se refere a Deus como Pai das misericórdias. É essa razão pela qual nós somos chamados, para que possamos oferecer a outros o conforto que nós mesmos recebemos. E eu quero deixar com vocês esse convite e esse desafio. Que à medida que você assume o papel sagrado para desempenhar esse ministério, essa função, esse serviço, lembre-se dessas palavras do apóstolo Paulo. Que você esteja disposto a ir aonde Deus o guiar, a servir onde Ele o chamar e a confiar em sua provisão. Que Deus o preencha com o seu Espírito Paráclito. Que guie seus passos e o use poderosamente para a sua glória. E lembre-se que o seu ministério, a sua vida é um ministério. E esse ministério deve ser um reflexo do amor de Cristo a um mundo ferido. Vá com confiança, sabendo que você não está sozinho. Deus está com você. Deus o chamou para esse ministério único e poderoso. Que a sua vida e serviço sejam um testemunho da sua graça e um farol de esperança para todos que você encontrar. Que Deus lhe guie e fortaleça nesse chamado. Lembrando sempre que você foi separado para levar esperança, consolo e amor àqueles que mais necessitam. Você está disposto a aceitar esse convite de Jesus? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por nos oferecer o conforto e o consolo que tanto necessitamos nos momentos mais difíceis da nossa vida. E ajuda-nos, Senhor,
ao experimentar esse conforto que vem de Ti, que possamos estar também capacitados e dispostos a oferecer esse conforto, o apoio àqueles que também se encontram em dificuldades. Que a Tua bênção, Senhor, permaneça conosco no restante desse santo dia. E a cada dia da nossa vida, ao dedicarmos a nossa existência ao Teu serviço e à Tua obra, até aquele dia glorioso da volta de Jesus, nós pedimos no Seu precioso nome. Amém. Muito obrigado, pastor Gerson, que Deus continue usando. Nós desejamos a todos um bom restante de sábado, as bênçãos do Senhor. Pastor, estaremos saindo aqui pelo corredor. Bênção de Deus, até mais.